Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de LaTeX nível intermediário. Meu nome é Gustavo, eu sou bolsista do Lábio Solar, o FJF, e nessa aula nós veremos como inserir referências cruzadas no nosso texto. Vamos lá? Pessoal, estou aqui com o meu texto aberto, eu já iniciei o meu documento, e nesse vídeo nós vamos ver como inserir referências cruzadas no nosso texto. Referências cruzadas são usadas, por exemplo, quando nós queremos referenciar uma equação, uma figura, uma tabela ou uma matriz, por exemplo, ao longo do nosso texto. Imagina que nós tenhamos, por exemplo, uma equação, a equação número 2, e nós queremos, ao longo do texto, citar a equação número 2 para fazer com que o leitor retorne a ela para obter algum resultado ou para dar sequência na leitura e no entendimento, na boa compreensão do nosso documento, do nosso texto, ok? Então, como que nós vamos fazer isso em LaTeX? Nós vamos fazer através do comando label. Eu vou escrever rapidamente aqui um documento e nós vamos ver como que isso vai funcionar, tá bem? Então, olha só, primeiramente eu vou criar um ambiente matemático, certo? Um ambiente para equações. Nós já vimos no curso básico de LaTeX. Criei um ambiente para equações e vou inserir aqui a minha equação. Então, minha equação, por exemplo, vai ser 2x mais 3y é igual a 7. Essa é a minha equação. Eu vou compilar aqui. Ele vai verificar o processo concluído normalmente. Eu vou clicar na lupa. Ele já inseriu aqui a nossa equação, certo? 2x mais 3y igual a 7 e numerou essa equação como equação número 1, certo? Olha só o que eu vou fazer. No mesmo ambiente aqui do equation, begin equation e end equation, eu vou, logo abaixo da expressão, eu vou acrescentar o comando label, certo? E vou acrescentar aqui um nome, ou seja, um identificador dessa equação no meu texto. Então, vamos supor que eu quero identificar essa equação como equação do exemplo. Bom, eu dei um nome para esse identificador, certo? Ou seja, essa expressão 2x mais 3y igual a 7 recebeu, para mim aqui, que estou escrevendo o texto, recebeu a identificação de equação do exemplo. Agora, sempre que eu quiser referenciar a essa equação, eu vou citar esse label, né, essa etiqueta que foi colocada sobre essa equação para que o LaTeX identifique. Então, olha só, agora eu vou começar a escrever aqui a minha introdução. Vou abrir uma nova seção, section, introdução, certo? E vou utilizar aqui, vou lançar a mão do libsum, deixa eu inserir aqui a nossa biblioteca, use package libsum e vou inserir aqui o libsum novamente. O comando libsum para a gente poder gerar texto, certo? Olha só, vou dar o compilar aqui só para a gente verificar. Processo concluído normalmente. E ele inseriu aqui, nós temos a equação 2x mais 3y igual a 7 e a introdução escrita aqui, um texto genérico para a gente poder ver esse exemplo. Então, olha só, agora eu quero citar no texto a equação número 1. Então, olha o que eu vou fazer. Venho aqui, ó, vou quebrar a linha com um barra, barra, e vou escrever o seguinte, ó. Segundo a equação, por exemplo, eu poderia escrever número 1? Poderia. Segundo a equação, abre parêntese, 1, poderia também. Mas se porventura eu insiro novas equações ao longo do texto, pode ser que o número das equações venha a sofrer alguma alteração e eu vou ter um trabalho super elevado aí, né, para poder revisar o texto, identificar onde eu citei corretamente, enfim, a numeração correta das equações, isso não é legal. Para isso, o LaTeX tem a opção do label, certo? Então, como que nós vamos referenciar agora essa equação? Então, segundo a equação, nós usaremos aqui barra ref, certo? E vamos citar agora o nome do label, ok? Equação. Quando eu começo a digitar a equação, o TeXStudio já me fornece aqui as labels que eu já pré-defini aqui no meu texto. Então, por enquanto, eu só inseri a label equação underline do underline exemplo. Então, eu vou selecionar essa mesmo. Uma vez que
eu selecionei, ele já preenche aqui para mim, então eu vou continuar minha frase. Ó. Segundo a equação, tananã, temos que o resultado é 7. Ponto. Certo? Então agora eu vou compilar o meu programa aqui, o meu texto, ele vai verificar tudo para mim aqui, processo concluído normalmente, e ele aparece aqui para mim. Ó. Segundo a equação 1, temos que o resultado é 7. Certo? E aí você pode, por exemplo, colocar esse /ref entre parênteses, se for do seu gosto, né? Se você achar que fica esteticamente mais aceitável ou tiver essa regra aí de formatação na sua instituição, segundo a equação 1, temos que o resultado é 7. Perdão. E essa regra, né, de você usar o label, né, e usar o ref, você pode usar isso para todos os ambientes, né, ou pelo menos a maioria deles, para eu não cometer nenhum equívoco aqui. Mas, por exemplo, você pode usar ele no ambiente de matrizes, você pode usar no ambiente de tabelas, você pode usar no ambiente de equações e no ambiente de figuras, para citar figuras também. Então, basta que você, dentro do ambiente, insira, por exemplo, o label com esse nome, né, entre chaves, e depois, durante o texto, ao longo do texto, você insira o comando /ref, indicando aqui o nome da label que você usou na determinada seção que você deseja citar, né? Uma outra forma de você usar o label, por exemplo, é na divisão do documento. Então, no documento nós já vimos anteriormente que nós podemos dividir em capítulos, em seções, em subseções e assim sucessivamente. E aí nós podemos usar também o comando label para inserir aí uma etiqueta, digamos assim, de referência cruzada no nosso texto. Então, por exemplo, nos comandos de divisão de texto, né, /chapter, /section, /subsection, por exemplo, nós vamos inserir essa label dentro dessas chaves aqui, logo ao lado do título, certo? Então, eu vou inserir aqui, por exemplo, /label, dar um Enter, e no lugar de key, eu vou inserir, por exemplo, intro. É o nome da etiqueta que eu sugeri aqui para minha introdução. Então, aqui no meu texto agora, posso escrever, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um Enter para a gente saltar o parágrafo, e vou escrever aqui, ó, escrever assim, ó, vimos na seção tananã, né, a seção que eu quero citar, ou na seção introdução, que o problema é complexo. A constatação que eu tive a respeito da introdução. Então, ó, vimos na seção, eu vou aqui dar um /ref, Enter. E no lugar de label, eu vou inserir a palavra intro, que é a label utilizada para a seção introdução. E aí, quando eu dou um clique aqui para compilar e verificar, nós temos novamente o processo concluído aqui. E aqui nós temos novamente essa referência cruzada. Ó. Vimos na seção 1 que o problema é complexo, certo? Então, assim, você pode usar essa referência cruzada para todo o seu texto sem se preocupar se depois você vai ter que revisar isso, enfim, se pode ter alguma numeração trocada. Porque se você fez o processo corretamente ao longo da escrita do documento, você não terá problemas ao final, ok? Bom, esse é o conteúdo na nossa terceira aula. Se ficou alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda e compartilhe esse link com seus amigos, ok? Então, até a próxima!